Olá, boa tarde, amigos. No ar, mais uma edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Muito bom chegar até você e sempre, claro, agradecendo essa audiência, a sua atenção para conosco. Muito obrigada. E hoje eu convido a acompanhar a entrevista que faremos dentro de instantes. O nosso convidado de hoje é Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano de Amparo, vem aqui nos trazer tantas informações sobre grandes acontecimentos aqui na nossa diocese. Seja bem-vindo, Dom Pedro, obrigado pela visita, boa tarde. Boa tarde, Eliana, boa tarde a todos os telespectadores. É com muita satisfação que eu estou aqui, mais uma vez. Agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês nesse momento. Muito bem, dentro de instantes daremos início a essa entrevista. Nós vamos a um breve intervalo, o apoio cultural chegando aí, a gente retorna já, dentro de instantes. Vamos fazer... Damos início, então, à nossa entrevista de hoje. Eu tenho a alegria de receber aqui no programa o bispo da Diocese de Amparo, Dom Pedro Carlos Cipollini. E no próximo domingo, a imprensa vem noticiando, não é, que no próximo domingo, na cidade de Monte Alegre do Sul, haverá um grande evento em nível de diocese, com alguns acontecimentos pontuais de expressivo significado para a caminhada de fé da diocese. É isso mesmo, Dom Pedro? Isso mesmo, Eliana, e todos vocês do Opinião e Debate aqui desse programa tão prestigiado, né, por todos nós. Nós teremos na cidade de Monte Alegre do Sul uma grande concentração dos católicos e de todas as pessoas de boa vontade que quiserem participar também. Teremos lá uma celebração eucarística no Santuário do Bom Jesus. Neste dia nós temos 4 celebrações, 4 motivos de celebrar, agradecer a Deus. Em primeiro lugar, a nossa Diocese de Amparo completa 15 anos de caminhada, de instalação da Diocese, né? Que é esse conjunto de paróquias, de fiéis que estão nos 11 municípios que compõem a Diocese de Amparo. Então fazem 15 anos que tem a Diocese de Amparo, foi criada e instalada, né? E em segundo lugar, nós vamos oficializar o Santuário do Bom Jesus. Sabe que ali em Monte Alegre tem a Igreja Matriz, que é um santuário do Bom Jesus, do Senhor Bom Jesus. Mas nunca foi oficializado, é uma igreja que o povo caracterizou como santuário. Então, neste dia, através de um decreto do bispo diocesano, será oficializado como santuário. E qual a diferença? A diferença é que todo esse clamor popular vai ser reconhecido por toda a igreja, na pessoa do bispo, e assim sendo, o Santuário do Bom Jesus passa a entrar na lista dos santuários católicos, com todas as vantagens que isto vem para o santuário. Isso que eu gostaria que o senhor partilhasse conosco enquanto informação. Certo. As características, as prerrogativas de um santuário, Dom Pedro. Então, um santuário que ele é reconhecido, primeiro, ele é assumido por todo o corpo eclesial pela diocese. De forma que, sendo lá um santuário, ele terá na pessoa do pároco, o seu reitor, que vai cuidar do aspecto dessa igreja matriz, que além de ser a matriz da paróquia, se torna oficialmente um centro de peregrinação. Então ali é o Santuário do Bom Jesus. O que deve ter ali? Deve ter uma acolhida para os romeiros, os fiéis, as pessoas que vão ali encontrar um ambiente de oração, uma liturgia bem celebrada, oportunidade de fazer a sua confissão, os momentos de celebração litúrgica que envolvem o padroeiro do santuário,
que é Jesus, então é um santuário, vamos dizer assim, em termos teológicos, é cristológico. Sim. Porque um santuário que tem Nossa Senhora como padroeira, ele é mariano. Né? Um santuário que tem um santo, então é daquela devoção. Ali é um santuário de Jesus. Jesus na sua paixão, de forma que ali será pregada, né? Feita a pregação do mistério da redenção. É uma coisa muito bonita, principalmente a história do santuário que surgiu, né? Através da devoção de um homem muito simples, muito pobre. Alguns dizem que até era descendente de escravos, que achando essa pequena imagem, quis construir esse templo. De forma que a igreja, assumindo o santuário, está assumindo uma iniciativa do povo de Deus, que brotou da devoção popular. Então, um santuário é um local de devoção popular, e ele também, sendo oficializado, vai gozar de todos aqueles privilégios concedidos a santuários, as indulgências, as bênçãos. É um lugar que se torna duplamente sagrado, e um lugar onde o povo pode ir para ter o seu encontro espiritual com Deus. Então nós vamos comemorar os 15 anos da Diocese, a instalação do santuário, e vamos entregar o primeiro plano de pastoral da Diocese. Está aqui, né, o primeiro exemplar, passei lá na tipografia para pegar, do nosso primeiro plano de pastoral. Toda Diocese deve ter o seu planejamento pastoral. A nossa Diocese, nesses 15 anos, não conseguiu fazer, mas agora, né, nesse período de 2 anos, desde que eu estou aqui, a pedido dos padres, dos leigos engajados, desencadeamos um processo que resultou neste plano, né, feito em mutirão, vamos dizer assim, e vai ser entregue. E por fim também eu vou comemorar meus 35 anos de ordenação de padre. Maravilha, muito bem, 35 anos de caminhada. Dom Pedro, retomando, são 4 momentos muito expressivos, não é? Nesses 15 anos, é uma caminhada de um bom tempo, no entanto, em termos de história, uma gota d'água. O que significa uma diocese iniciante, comparada à vida da igreja, a vida histórica da igreja de tantos séculos? Esses 15 anos significam um primeiro passo? É um primeiro passo significativo. Eu, quando estudei na Europa, ia visitar algumas catedrais, e lá a gente ficava sabendo, né? A diocese já tem 1000 anos, já tem 1200 anos, a nossa tem 15 anos, mas 15 anos são também significativos. A diocese, né, ela é uma igreja particular, no sentido assim, de que numa diocese tem tudo aquilo que é uma igreja. O povo de Deus, o corpo de Cristo, como nós dizemos, está ali, a reunião dos batizados daquele território. Lógico que a diocese, ela se define também pelo espaço geográfico, né? Uma diocese, ela se justifica quando tem um espaço geográfico com uma característica própria, com um povo numeroso que é cristão, católico, e então esses batizados que vivem em comunidades têm que ter uma liderança apostólica. Jesus mandou os apóstolos, os bispos são sucessores dos apóstolos, de forma que uma diocese é uma porção do povo de Deus confiada a um bispo, que é sucessor dos apóstolos. E ele tem o presbitério, que são os padres que o ajudam no pastoreio deste povo de Deus, que é a diocese. Então, historicamente, a diocese ela é organizada em paróquias. Nós temos aqui na Diocese de Amparo 31 paróquias. Em 11 municípios. Em 11 municípios. Quando eu cheguei eram 25 paróquias, graças a Deus conseguimos criar mais 6 paróquias, colocar os padres. É uma rede de comunidades muito grandes que tem aqui na Diocese de Amparo.
De forma que a diocese, ela é muito significativa. Nós temos várias dioceses vizinhas. Bragança é uma diocese, Bragança Paulista, Piracicaba, Limeira, Campinas é a mais antiga. Por ser a mais antiga, ela é chamada de arquidiocese. Mas a diocese, ela tem um sentido muito profundo para a caminhada da igreja toda, porque no mundo inteiro são milhares de dioceses. Basta pensar que são 5.500 e poucos bispos, né, no mundo inteiro, que formam essa grande corrente dos sucessores dos apóstolos. De forma que a gente diz assim, a diocese de Amparo, chama de Amparo porque o bispo mora lá. Quando o Papa cria uma diocese, é escolhido um local para o bispo morar, né? Então a diocese tem os municípios e num desses locais o bispo deve ter a sua residência fixa. Dali ele sai para visitar e organizar e dar assistência às outras localidades. Mas então se chama diocese de Amparo. Eu sou o bispo de Amparo porque ali é escolhida o local de morada do bispo. Mas não só isto, o Papa escolhe uma igreja para ser a igreja cabeça da diocese, onde o bispo tem a sua cátedra, a catedral, a igreja catedral, que ela é consagrada, dedicada e tem um sentido muito grande. Assim como todo o território da diocese significa a igreja, povo de Deus, de pedra viva, a igreja catedral de tijolo é símbolo e imagem dessa igreja, povo de Deus. Então é a igreja do bispo. E olha que Amparo tem uma catedral belíssima, é uma das catedrais mais bonitas do estado de São Paulo, né? Todos os que visitam se admiram desta igreja, né, bonita, que é a igreja catedral. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo nesse nosso bate-papo. Nós vamos ao apoio cultural rapidinho e já estamos voltando. Não saia daí, não. Muito bem, nós damos início, não, nós retomamos a nossa entrevista com o Dom Pedro, que está nos falando sobre essa grande celebração do próximo domingo, dia 24, na cidade de Monte Alegre do Sul. Já falou sobre a instalação oficial do Santuário Senhor Bom Jesus, e também dos 15 anos da diocese. Vamos falar, Dom Pedro, um bocadinho mais sobre esse plano de pastoral, que o senhor teve até a delicadeza de trazer um exemplar aqui, o primeiro, né? Foi lá na gráfica, para a gente ter uma noção. Agora, plano de pastoral não é uma coisa assim tão comum, tão trivial. A nossa diocese mesmo é o primeiro plano, não é, que surge. E por que ele surgiu? Qual a intenção, qual o objetivo maior de desenvolver um plano de pastoral para uma diocese? Olha, Eliana, eu até agradeço a oportunidade que você está dando aqui na Opinião em Debate de tocar exatamente nesse assunto. Muitas vezes nós podemos nos perguntar, mas qual é o sentido de ter um plano de pastoral, não é? Muita gente pode até dizer, mas Jesus não planejou nada. Jesus planejou sim, ele mandou os apóstolos irem de 2 a 2, ele disse, não percam tempo fazendo grandes cumprimentos, isso, aquilo. Quer dizer, se você ler o Evangelho, ele deu bastante coordenadas para a missão, de forma que uma igreja, uma comunidade que quer evangelizar, ela tem que ter um planejamento, ainda mais na nossa época, onde é fundamental para o êxito de qualquer empresa, qualquer atividade que você se propõe, ter ideias claras e um planejamento eficiente. Nós, graças a Deus, conseguimos fazer esse plano de pastoral da diocese de uma forma participativa.
Então ele não foi feito assim por um grupinho, nem pelo bispo sozinho, mas por todo o povo das paróquias que foi convocado através de representação, evidentemente. Então esse livro, esse pequeno opúsculo, ele contém o planejamento, o resultado desse processo. Foram 4 assembleias, muitos momentos de formação, de debate, teve uma equipe de redação que redigiu o plano, e esse planejamento foi um momento de união, de formação e de interação das forças vivas da diocese. Olha, Eliana, foi um processo maravilhoso, eu fiquei muito contente. Dom Pedro, quer dizer que ao longo desse processo, com a participação dos fiéis, certamente foram identificadas as prioridades da diocese que resultam aí como missão nesse plano. Isto, toda essa reunião, estas assembleias, esse processo, escolheu um objetivo geral para a nossa evangelização. Nós acolhemos o objetivo da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é para o Brasil todo. Então foi feita uma votação e nós acolhemos esse objetivo geral que está aqui no plano e que dá, né, a largada para as outras, para as prioridades, né? Então, evangelizar a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito, como igreja discípula, missionária e profética. Então, o objetivo geral é este. Depois, nós escolhemos 3 prioridades. A prioridade primeira, família com valores cristãos, depois, formação integral e juventude, para que sejam discípulos e missionários. Aliás, as pessoas podem perguntar, mas agora vamos fazer só isso. Não, a igreja continua seu trabalho normal, as missas, as devoções, os sacramentos. Aliás, estamos finalizando um diretório dos sacramentos para a diocese. Mas o nosso trabalho todo, ele tem agora uma coordenada, um farol que ilumina. É o objetivo geral e as 3 prioridades. Toda a diocese vai se envolver com esse objetivo e essas prioridades. Por quê, não é? Nós podemos cada um fazer um trabalho bonito, separados uns dos outros. Muitas vezes acontece isso, o vizinho não sabe o que está fazendo o outro, que mora ao lado. Mas na igreja isso não pode acontecer. O nosso trabalho tem que ser unido na comunhão, na participação. Não é verdade? Jesus mandou os apóstolos evangelizarem em comum, 2 a 2, para dizer que o trabalho de evangelização não é só de um isolado, um pastor isolado, mas é de um conjunto, os discípulos juntos com o povo levar o evangelho. Então o processo de planejamento foi muito bonito e creio que a partir do domingo que vem, dia 24, quando será entregue esse plano, teremos uma nova etapa da caminhada da igreja da Diocese de Amparo. E ele servirá então como um sinalizador para todos os sacerdotes, párocos e mais, para as pastorais, os movimentos ali terem esse sinalizador, como eu disse, para a missão, é isso? Isto mesmo, Eliana, é um farol, um sinalizador, uma referência, tanto para quem está dentro da igreja, para quem está fora também. Se alguém quiser conhecer o que a Diocese de Amparo está fazendo, qual é a proposta da Diocese de Amparo para um trabalho missionário pastoral, está aqui no seu primeiro plano de pastoral. Então, às vezes as pessoas podem perguntar, mas esse é o primeiro plano, mas não tinha plano, então como fazia? Cada um ia fazendo o possível, mas o plano ele tem a grande vantagem de dar um rosto para a igreja. Então a Diocese de Amparo, através desse processo participativo, que resultou no seu primeiro plano de pastoral, ela tem um rosto
ou seja, ela está trabalhando numa direção, todos convocados para caminhar juntos na mesma direção, na diversidade, mas na unidade. Então, é um momento de maturidade da igreja da Diocese de Amparo. Amém. Muito bem. A Aparecida aqui de Pedreira e outros 2 telespectadores, ambos ligaram e a pergunta é a mesma, viu, Dom Pedro? Eles querem saber o motivo, a razão da transferência do Padre Paulo da paróquia Santo Antônio para outra paróquia. O que o levou a essa decisão, hein, Dom Pedro? Muito bem, eu agradeço a pergunta, viu, porque é uma oportunidade de eu falar não só para as senhoras, mas também para todos que querem saber um motivo maior. Vocês sabem, a missão do bispo é uma missão que compreende olhar para a diocese inteira. Então eu peço a compreensão de vocês. O bispo não é só bispo de uma paróquia, mas de toda a diocese. Então ele tem que socorrer as necessidades da diocese toda. E nós, graças a Deus, agora temos padre para as paróquias. Quando cheguei aqui, tinham 5 paróquias sem padre. Eu tive que correr atrás, consegui, com a graça de Deus. Então, a paróquia de Santo Antônio, em Pedreira, ela não vai ficar sem padre. Já está lá o padre Toninho, que vai substituir o padre Paulo. Por que o padre Paulo vai sair? Porque é um bom padre e ele está sendo solicitado a assumir a paróquia de Olambra para trabalhar naquela paróquia. O padre Francisco fez um trabalho bonito dentro das possibilidades dele, com seus 75 anos, ele conseguiu arrumar a infraestrutura da paróquia, mas agora ele vai, a congregação o destinou para outro serviço e o padre Paulo vai assumir a paróquia de Olambra, que necessita dele. Vocês usufruíram da capacidade, do dinamismo do padre Paulo durante 2 anos. Agora, queiram dividi-lo um pouquinho com os outros e vocês estão ganhando um ótimo padre. Padre Toninho, Antônio Carlos, né, é conhecido como Toninho. Ele mesmo diz, não adianta falar Antônio Carlos porque eu sou conhecido como Toninho. Nada melhor do que a paróquia de Santo Antônio ter um padre Toninho. Isso. Eu fui professor dele, o conheço, é uma pessoa excelente e vocês vão colaborar com ele. Está bom? Muito bem. Explicado aí a razão e o motivo, nós mais uma vez chamamos o intervalo, o apoio cultural. Nós voltamos já, dentro de instantes. Estamos de volta, dando sequência à opinião e debate de hoje, tendo a alegria e a honra de receber o bispo da Diocese de Amparo, Dom Pedro Carlos, e contando com a participação da Lourdes. Ela lhe pergunta, Dom Pedro, onde se encontra o Padre Carlos, que passou aqui como pároco em Santana. Ela pergunta se o senhor sabe. Lógico, Lourdes, eu até agradeço a pergunta, que eu posso explicar onde ele está. Você deve ter ouvido falar em Padre Carlos Alberto Rodrigues Jorge. Isso. Ele está atualmente na Arquidiocese de Campinas. Ele pediu para ir para lá. Numa das reuniões do clero de Amparo, eu disse aos padres, quem deseja o Padre Carlos para ajudar numa paróquia, né, dado que naquele momento que eu perguntava, nós não tínhamos nenhuma paróquia vaga. Nenhum padre da Diocese de Amparo quis o Padre Carlos Alberto. Ele foi praticamente rejeitado pelo clero diante de todas as coisas que ele fez, tanto para o clero como para o bispo, de insubordinação, de falta de colaboração. Então, ele mesmo percebeu isto. Eu conversei com ele, então ele pediu para ir trabalhar em Campinas. Eu pedi ao Dom
Ayrton, que é o arcebispo, porque o Dom Ayrton disse: ora, Dom Pedro, se o senhor não me escrever uma carta pedindo para ele ficar em Campinas, eu não aceito. Então eu, para colaborar com o Padre Carlos, eu escrevi ao arcebispo e ele então está lá em Campinas, na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, ajudando um outro padre que por coincidência chama Carlos. E os dois foram também, né, estudantes lá na faculdade quando eu era professor. Muito bem. A Clélia também aqui de Pedreira ligou para lhe mandar um abraço em nome de todos os paroquianos e diz que o seu trabalho, Dom Pedro, é muito abençoado e Pedreira reconhece isso. Muito obrigado, Clélia. Ok. Dom Pedro, tem um assunto que de uns dias para cá, mais precisamente desde o dia 11, toma a atenção de todos os fiéis católicos que foram surpreendidos com a notícia da renúncia do Papa Bento XVI. Como é que o senhor vê esse episódio? Olha, Eliane, eu, aliás, estava lá na TV Século XXI para fazer uma gravação quando saiu essa notícia e surpreendeu todo mundo, até mesmo os repórteres, os jornalistas que lá estavam, e pediram para eu dar uma entrevista, eu dei a entrevista. Uma primeira coisa que eu destacaria, que me veio à mente assim que eu soube, foi destacar o grande gesto de humildade e desprendimento do Papa. Isto me pareceu, num primeiro momento, evidente. Um homem que está numa posição como a que ele está e ele se dispõe a deixar por motivo de idade, de doença. Nós sabemos que hoje muitas pessoas, e o próprio Papa João Paulo II, ele ficou até o fim. Este também poderia ficar. Então não deixa de ser um gesto de humildade e ele pode fazer a renúncia que está prevista nas leis da Igreja. Em segundo lugar, eu vejo que a renúncia do Papa foi muito bem pensada por ele como uma colaboração para o melhor andamento e solução de alguns problemas na Igreja. Nós poderíamos chamar isto de um choque de gestão, né? Na linguagem empresarial, né? Um choque de gestão. Eu acho que o próprio Papa Bento, que é um homem muito inteligente, muito capacitado, ele percebeu a possibilidade de ele, ao renunciar, colaborar com isto na Igreja. De forma que eu penso que a atitude dele não é covardia, não é um abandono do cargo, nem é fraqueza, mas é uma atitude de alguém muito forte, com uma visão muito ampla e profunda da situação da Igreja, que precisa desse choque de gestão que ele está favorecendo para que aconteça com a eleição de um novo Papa. E nós não tenhamos dúvida que a renúncia do Papa Bento XVI vai trazer consequências muito positivas à Igreja, um desdobramento de consequências que vão desde a escolha de um novo Papa, de um acordo para que ele tenha realmente força para fazer aquilo que precisa, e uma série de outras reformas, inclusive do escritório central do Papa, que é a Cúria Romana. Eu penso que a renúncia do Papa, a médio e longo prazo, fará muito bem à Igreja, principalmente facilitando a vida de outros papas, porque abriu-se um precedente no sentido da renúncia. E hoje, com essa evolução, com essa corrida, tudo é muito rápido. Um papado, por exemplo, de 30, 40 anos é uma eternidade. E depois a renúncia está prevista pelo Concílio Vaticano II para todos os bispos. Ao completarem 75 anos, os bispos são convidados a renunciar, né? E precisa se preparar para esse momento. Também os padres, né? Como nós falamos aqui,
do Padre Francisco de Olambra, que entregou a sua carta de renúncia para mim ontem, né? É um gesto de desprendimento, mas profundamente humano. Você renuncia estar à frente de uma paróquia, de uma diocese, da igreja no mundo inteiro, mas você continua papa, você continua bispo, você continua padre. A renúncia não é da vocação, mas é da função que se exerce. Muito bem. Dom Pedro, nós estamos nos últimos momentos do programa, o nosso tempo já está chegando ao fim, mas a gente não pode deixar de responder as colocações e perguntas dos nossos telespectadores. Então, pedindo, por favor, que o senhor seja bem objetivo na resposta ao Nelson Boiago. Ele pergunta se o senhor não fica preocupado com os fiéis que ficam revoltados quando da transferência, da troca de padres na paróquia. O que o senhor responde? Olha, eu fico muito preocupado e rezo por eles, e também eu me angustio muito quando tem que se fazer uma troca. Não é simples para mim, mas eu tenho que cumprir o meu dever de velar, zelar e cuidar do rebanho todo que me foi confiado. Quando o Papa me mandou para ser bispo da Diocese de Amparo, ele não me disse para ser bispo da paróquia tal ou qual, mas de todo o conjunto da diocese. E o bispo é o pastor, ele é o vigilante. E o vigia, onde ele fica? No lugar mais alto, para ver o conjunto. Então, as pessoas que ficam revoltadas, geralmente, elas têm um coraçãozinho um pouco egoísta. Não sabe repartir aquele padre, não sabe colaborar com o bispo, aderindo à diretriz dele. Nenhum bispo muda o padre por capricho, e eu muito menos, né? E eles sabem disso, tanto é que nenhum padre que eu transferi foi sem dar o seu sim ao bispo. Pode conferir com eles. O próprio Padre Paulo disse um sim generoso que eu nem esperava, tão assim bonito que foi. E o próprio Padre Francisco, que foi lá ontem, me entregou a carta que ele já tinha dito que ia entregar. Quer dizer, os padres compreendem que a missão deles é ser também missionários dentro da diocese, ir onde precisa. E quem diz onde precisa? É a igreja. E a igreja fala através de quem? Do bispo. Essa é a função do bispo. Muito bem. E assim a gente chega ao final, não sem antes, viu, Dom Pedro, solicitar ao senhor, como já é praxe aqui no nosso programa, uma bênção a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Fico feliz de poder levar uma palavra de bênção a você que nos ouve, às famílias, principalmente os doentes. Muitas vezes a pessoa está nos ouvindo de um leito de dor, de sofrimento. Então, que essa bênção seja um sinal da presença de Deus, esse Pai amoroso na sua vida, cuidando de você, e que a tua fé cresça nesse ano da fé, que a nossa fé possa crescer ao ponto de reconhecermos Jesus na pessoa dos irmãos e também reconhecer Jesus dentro do nosso coração, nos iluminando e ajudando a caminhar sempre mais para a luz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E abençoe Amém. O programa Opinião e Debate e Amém. Abençoe também, né, todos os ouvintes, todos os que trabalham aqui, e a Eliana e a sua família. Amém, Dom Pedro. Para encerrar, a gente coloca aí na tela o endereço eletrônico, né, da Diocese, o www.diocesedeamparo.org.br. Lá tem muito mais informações. Né? E convidamos a todos vocês para domingo, lá em Monte Alegre do Sul, à partir das 14 horas. A partir das 14 horas. Muito bem. No site tem a programação completa desse domingo lá. Dom Pedro, muito obrigado pela visita e até uma próxima. Se Deus quiser.
Ok, aqui encerro a Opinião e Debate de hoje. Eu agradeço a sua audiência. Marco um encontro com você para amanhã, ao meio-dia, quando estaremos entrevistando o vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Amparo, e é o Luciano Siqueira. A associação completa 62 anos e essa é a pauta do nosso programa de amanhã. Muito obrigada, boa tarde, até lá.